O medo paralisa, mas a fé fortalece. Acompanhe comigo aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, 2 e 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Minhas amadas, eu aprendo, com a palavra do Senhor, que quando o Senhor ele nos chama ou entrega uma responsabilidade nas nossas mãos, certamente ele vai nos capacitar. E aqui, através da vida de Josué, a gente aprende através da palavra como uma palavra de ânimo para a nossa vida. Porque eu sempre digo e procuro viver essa palavra, que aquilo que nós podemos fazer, o Senhor ele não vai fazer por nós. O Senhor muitas vezes, ele vai falar e já promete a vitória para a nossa vida. Porque quando ele nos chama a algo, a fazer, a realizar, ele tem vitória para nós. Mas nós precisamos lutar para conquistar. E aqui, através da vida de Josué, a gente vê como Deus garante a Josué a vitória através da sua palavra. Quando Deus chama Josué, o Senhor ele vai capacitá-lo. Porém, Josué, ele tinha a opção de seguir ou de ficar estacionado. É o que muitas vezes o Senhor, ele fala conosco, ele nos dá a opção. Certamente que a vontade de Deus é de nos dar a vitória. É de exaltação para a nossa vida, é de um crescimento para a nossa vida. Mas nós temos a opção de seguir ou de ficar parado. A gente aprende com Josué, que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué esteve presente em momentos importantes juntamente com Moisés. E até mesmo ele presenciou coisas ali, no meio do povo de Israel, um povo que era rebelde, um povo que era difícil. Ele acompanhou Moisés na sua trajetória e sabia da dificuldade que seria. Mas o Senhor, ele traz uma palavra de ânimo a Josué. O Senhor vai dizer para Josué: levanta-te, pois o meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa tu este Jordão com a terra que eu darei aos filhos de Israel. Josué estava diante de uma grande responsabilidade. Mas sempre que o Senhor, ele nos chama a uma responsabilidade, com certeza que ele vai nos capacitar. Mas nós temos a escolha. Quantos recuam diante de uma grande responsabilidade? Muitas vezes até sem tentar, quando o Senhor ali ele já garante a vitória. Nós vemos até mesmo através de outras passagens, na Bíblia, quando o Senhor já havia prometido ali a vitória a Baraque, mas ele vai se intimidar, com os adversários. Ele vai buscar ajuda através de uma serva do Senhor, quando a exaltação poderia ser para a vida dele. Quantas vezes a gente impede até mesmo da vitória chegar na nossa vida, da exaltação chegar na nossa vida por medo. E o medo, ele nos paralisa. Para isso é necessário a gente confiar no que Deus tem falado para nós. Porque aquilo que nós podemos fazer, o Senhor ele não vai fazer por nós. Então depende de nós. O Senhor ele nos dá ali as coordenadas, o Senhor nos mostra o que nós vamos conquistar, se nós conseguimos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. O Senhor ele nos revela, ele nos mostra, mas nós precisamos querer alcançar. E nem todos, irmãos, querem alcançar, ou melhor, até querem alcançar, mas não querem uma responsabilidade.
né, se acha incapaz, talvez, de algumas situações, né? Mas se nós orarmos ao Senhor, o Senhor verdadeiramente, Ele vai nos capacitar. Porque se Ele chama, Ele garante a vitória. Então Josué, diante dessa responsabilidade, né, que ele foi chamado, quando o Senhor diz para ele, levanta-te, pois agora, né, Josué, ele estava ali, naquele momento, creio eu, vivendo um luto por causa da vida de Moisés. Mas o Senhor diz, levanta-te. Talvez você esteja vivendo um luto na sua vida por algo, né, que você perdeu, ou por alguém que você perdeu. E é claro que o Senhor, né, certamente, eu acredito que Deus, Ele respeita o nosso limite, mas Ele sabe até onde nós podemos suportar. E nós não podemos ficar nos entregando, né, alguma coisa que deu errado, ou achar que porque deu errado no passado vai continuar dando errado. Não, nós precisamos tomar uma atitude. Quando Deus está dizendo para Josué, levanta-te, o Senhor está falando, toma uma atitude agora. O que eu tenho para vocês é algo grande. Ele assume então aquela responsabilidade de conduzir o povo de Israel a uma terra prometida. Certamente que não foi fácil. Josué, né, teve que liderar um povo que a gente sabe que o povinho difícil, né, como nos dias atuais, a rebeldia daquele povo, mas Josué, ele abraça aquela missão. Josué, ele não recua, mesmo sabendo das dificuldades que tinha com a rebeldia daquele povo, os inimigos que ele ia ter que enfrentar, mas Josué, ele vai adiante. Entenda uma coisa, se Deus te chamou para essa obra, se Deus te colocou em determinados lugares, né, ou Ele quer te colocar, não temas. Por maior que seja a responsabilidade, né, que a gente sabe que aquilo que Deus entrega na nossa mão requer responsabilidade, porque Ele não nos coloca pela nossa capacitação, mas para que o nome dEle seja glorificado e exaltado, não recua. O Senhor está dizendo para você neste momento, levanta-te, pois agora, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida e através da tua vida. O Senhor falou a Moisés, no versículo 9, ele disse, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. O Senhor está dizendo, esforça-te, porque Ele sabe que é necessário um esforço maior. Porque se fosse com facilidade, o Senhor não diria esforça-te. É necessário se esforçar. E quando diz esforça-te, o Senhor está dizendo, olha, sai da sua zona de conforto. Lembra de Abraão? Quando Deus ele chama Abraão, né, o Senhor manda que ele saia da sua casa, da sua tenda, para que ele viesse observar as estrelas no céu. E às vezes vai ser necessário, às vezes não, sempre é necessário a gente sair da nossa zona de conforto. Porém, não deixa o inimigo te intimidar, não deixa esse medo ofuscar o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer fazer para a sua vida, porque o medo verdadeiramente, ele paralisa. O medo verdadeiramente, ele causa surdez, porque a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, que certamente tem vitória para a nossa vida. Mesmo em meio a tanta dificuldade, né, que Josué ali presenciou com Moisés, mesmo diante da grande responsabilidade, que ele sabia que estava ali naquele momento, tomando posse, né? Ele não recua. E o Senhor está dizendo para mim e para você. Ele sabe o quanto é difícil. Ele sabe, Ele conhece. Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Ele sabe o quanto é difícil, mas Ele está dizendo assim, olha, esforça-te. Tem de bom ânimo. Aquilo que você não puder fazer, certamente o Senhor Ele vai fazer por você. Mas Ele conhece o seu limite. E o que Ele quer de nós? Que nós venhamos a nos esforçar, a demonstrar a nossa fé. Mesmo que a gente se encontre, às vezes, um pouco enfraquecido, mas na certeza de que o Senhor, Ele vai nos ajudar. Na certeza de que, se nós colocarmos o pé, primeiramente, Deus, Ele vai colocar o chão, porque quem garante a vitória é o Senhor. E Josué, ele segue a sua jornada. A gente sabe, né, na palavra do Senhor, a gente vê que não foi fácil e não é fácil
mesmo que o Senhor já tenha te garantido a vitória, né? A gente sabe que não é fácil, mas Ele sempre vai estar dando estratégia para vencer. Ele sempre vai estar fortalecendo para que possa prosseguir a jornada. O chamado de Moisés terminou, mas Josué dá prosseguimento. Josué cumpre até então o que o Senhor havia falado para ele, para levar o povo até a terra prometida, até Canaã. E ele consegue levar o povo, porque o Senhor já havia garantido a vitória. Então não temas o que o inimigo tem tentado, até mesmo te paralisar, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não vai chegar. Não temas, porque se foi Deus quem falou contigo, você tem a certeza que Deus que falou contigo, vai, segue adiante, se levanta, sai dessa prostração, sai da tua zona de conforto, busca o Senhor, fala: Senhor, me dá força, porque eu quero prosseguir, eu quero alcançar, eu quero chegar aonde o Senhor quer me levar. É você quem tem que confiar. É você quem tem que acreditar. Porque ainda que as pessoas duvidem de você, ainda que as pessoas não deem nada por você, quem tem que confiar é você. É você quem tem que ter a certeza. Se Deus falou comigo, eu vou chegar, eu vou alcançar. Porque quando eu tenho a certeza de que é a voz do Senhor falando ao meu coração, não adianta o inimigo se levantar, não adianta o inferno se levantar, porque eu vou chegar aonde Deus quer me levar. A promessa é de Deus. O que o Senhor prometeu a Josué, o Senhor ele cumpriu. Mas Josué teve que fazer a parte dele. Josué teve que se esforçar. Josué teve que caminhar. É claro que o Senhor foi direcionando a Josué, mas porque ele tomou posse da palavra para a vida dele e seguiu adiante. Então, siga adiante. Não temas, Deus está te dizendo nesse momento, não temas, não te espantes. Por que o Senhor está dizendo? Porque Ele sabe que surgirão situações onde traz o temor, o nosso coração, vem o medo, mas Ele está dizendo: não temas. Vai passar por momento de dificuldade, vai passar por momento de luta, vai ter que atravessar vales, desertos, mas o Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Então guarde essa palavra no teu coração, tome posse, em nome de Jesus.